No dia da vingança do Senhor, Ele virá, irmãos. Desperta, igreja. A frieza espiritual tem tomado conta das nossas vidas. Não podemos aceitar, não podemos permitir que sejamos sempre verdadeiros, sinceros com o outro. Não carrega aquilo que você sabe que está te fazendo mal, porque no dia da vingança do Senhor, Ele vai requerer de cada um de nós. O preço foi pago naquela cruz do Calvário, foi pago por mim e por você. Nessa noite eu quero te convidar a louvar o Senhor. E depois passar a oportunidade, até a camisa Débora Esther vai estar dando continuidade aos trabalhos nessa noite. Oh glória, oh glória. Quem aqui já viu um leão comer capim? No dia que você vê um leão comer capim, está muito doido, viu, irmão? Ei, o que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Crente que é crente não anda em certos ambientes. Crente que é crente, ele vigia no pensar, ele vigia no falar, no olhar. Oh glória, eu sinto a graça dele neste lugar. Quem é ele, pastor? Jesus, o dono da igreja. A igreja ainda tem dono. A igreja ainda tem dono. A igreja tem dono. Tudo isso aqui é dele, tudo é dele. Oh glória. Vamos estar louvando, irmãos, nessa noite. No céu não entra pecado. Sabe que eu esqueci o nome, os irmãos me ajudam. No céu não entra pecado. 422. No céu não entra. Deus abençoe Jean, fica à vontade, em nome de Jesus. Deus abençoe toda a igreja. Não se preocupe com as cadeiras, não, irmão. O principal daqui é Jesus. Jesus. Oh glória. Oh glória. Louvado seja o nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos as nuvens da vida terrestre não pode a glória buscar. O reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei para linda cidade, que Jesus me dará um lugar. Com os crentes de toda a cidade, a Deus ele sempre louvar. No céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gosto vou ter quando ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Não é necessário a casa que lá hei de ter, e o meu eternal victuário no céu nunca vai se romper. Jamais, jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali é bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu também na cidade, quem Jesus me dará um lugar. Com os crentes
escolhido, na morte não vão encontrar. Os pregos serão transformados, mudado em paz para a cega. Deus espalhado no céu para sempre brilhar. Jesus ficará um lugar constante aos crentes de toda a cidade. A Deus ele sempre louvar. No céu tenho muita saudade das obras que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando ver meu Senhor de grande esplendor. Oh, maravilha! Glória, céu, Pai! Oh, glória! Ele tem sido fiel na minha, na sua vida. Ele é fiel, glorifica Ele é fiel. Ele se faz prazer aqui no nosso meio. Vamos adorar Ele nesta noite, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. 291. Trabalho. Espírito Santo, fica à vontade, Espírito Santo. 291. Se erigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Aleluia! Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Coroa trocar, a cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus para dar. Oh glória, eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Toda a igreja, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer
a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória que tem toda a igreja. Se eu amo a pensar em a cruz, é morrer. Diaconisa Estela está conduzindo os trabalhos nessa noite. E você, igreja do Senhor, você tem total liberdade para adorar a Ele, para glorificar a Ele. Pastor, quem não veio, se preocupe com você que está de pé, para que você não caia, não pegue com o pecado do outro, mas olha para a cruz do Calvário, olha para o autor e consumador da sua vida, Jesus de Nazaré. Aplauda Ele mais uma vez. Glória a Deus. Vamos, irmãos, que a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. O obreiro Paulo Henrique vai estar trazendo esta noite a palavra inicial e logo em seguida uma oração em nome de Jesus. Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos se colocar de pé em referência à palavra em nome de Jesus. E quem trouxe a palavra, abra sua Bíblia em João capítulo 8, versículo 10. João capítulo 8, versículo 10. Amém? Vai dizer assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu também pouco te condeno. Vai e não peques mais. Podemos aceitar em nome de Jesus? Queridos irmãos, essa palavra, a palavra de Deus vai falar em João capítulo 8. Ele vai falar sobre a mulher adúltera. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando Jesus estava indo para pregar, estava subindo para os montes das oliveiras, a Bíblia vai dizer que os fariseus, eles trouxeram uma mulher que foi apanhada no ato de adultério. Porque, meus irmãos, no antigo, muito tempo atrás, tinha a lei de Moisés que condenava as mulheres que caíam em adultério, e ele fala que as tais seja apedrejada. E Jesus, ali vendo aquela mulher que foi levada até ele, para ele condenar ela, aquele fariseu estava querendo que Jesus condenasse aquela mulher. Aquele povo estava querendo que Jesus julgasse aquela mulher. E aquela mulher, meus irmãos, sendo apanhada, estando ali para ser apedrejada. E Jesus olhou para aquela mulher, para aquele povo, e disse, perguntou: aquele dentro de vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, meus irmãos, em texto mais completo, a Bíblia vai dizer que aquele povo, ele começou a virar as costas e correu, dos mais velhos até os mais novos, começou a correr. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus, ele disse que aquele que fala que não tem
Olha, meus irmãos, nós não podemos julgar nosso próximo, nós não podemos condenar nossos próximos, porque nós também somos pecadores, nós não somos santos, nós temos pecado diante de Deus. Aquele povo estava querendo que Jesus levantasse a mão contra aquela mulher, para julgar, para apedrejar aquela mulher. Mas Jesus, quando aquele povo saiu correndo, Jesus, ele estendeu a mão para aquela mulher e disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela disse: não estão aqui ninguém. E Jesus olhou para ela e disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Olha, meus irmãos, olha a misericórdia de Jesus, olha a misericórdia de Jesus sobre a nossa vida. E naquele fariseu, meus irmãos, eles eram um homem que servia a lei de Deus, só que com o tempo ele começou a servir as leis dos homens, a lei de Moisés. Só que Jesus, ele não olhou para a lei de Moisés, ele olhou para a misericórdia, ele olhou para aquela mulher. Meus irmãos, quando você estava caído, Jesus não olhou para aquilo que você tinha para oferecer Jesus, ele olhou para o seu coração, ele te livrou das mãos de Satanás. E muitas pessoas, meus irmãos, Satanás, ele quis te aprisionar, Satanás, ele quis te levantar a mão, mas Jesus, ele veio primeiro. Jesus, ele veio com a misericórdia da sua vida. Só que, meus irmãos, Jesus, ele teve misericórdia daquela mulher, só que ele disse uma coisa no final: vai e não peques mais. Ele não só falou vai em paz e aquela mulher foi, ele falou vai e não peques mais. Então, meus irmãos, nós temos que se arrepender do nosso pecado e se arrepender e não pecar mais diante de Deus. Vamos se colocar de pé, vamos fazer a oração em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, ó Pai, neste momento, Pai, eu quero te pedir perdão, Pai, por todos os nossos pecados, por todas as nossas falhas, nossos erros. Ó Pai, perdoa o pecado da tua igreja, Pai. Ó Pai, que a tua igreja não possa julgar os outros, Pai. Ó Pai, que a tua igreja não possa levantar a mão, Pai, para acusar as pessoas, Pai, porque nós temos pecado, Pai. Nós somos falhas, Espírito Santo. Nós somos pecadores diante de Ti. Ó Pai, desce com a tua misericórdia na nossa vida. Desce, Espírito Santo, com teu Espírito Santo. Nos enche da tua presença, Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados. Ó Pai, que nós não possa condenar as pessoas. Ó Pai, porque o Senhor disse, Pai, que quando a gente nós ver, Pai, o nosso irmão pecar, nós vai até ele, repreende na cara, Pai. Que nós possa chegar até ele, Pai, até ele repreender na cara, Pai. Que nós não possa acusar, que nós não possa julgar, Pai, mas que nós possamos repreender, Pai, porque nós somos pecadores. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, move este lugar com tua glória, move este lugar com teu poder, nos enche da tua presença, nos abençoa, desde a glória e para todos sempre, em nome de Jesus. E as agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ana Beth, nós estamos louvando nessa noite.
louvor aí, tudo que você tem foi Jesus que te deu. Então, agradeça ao Senhor nesta noite. Você tem motivo de agradecer esse Deus maravilhoso nesta noite. Vamos adorar o Senhor com mais um louvor nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toma minha vida.
Glória a Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus. Nós estamos passando para a palavra. Glória a Jesus. Mateus capítulo 25. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mateus capítulo 25. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando noiva, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis que o noivo sai ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Versículo 10: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Glória a Jesus. Irmão, nós vamos ver que Mateus retrata de 5 virgens prudentes e 5 nécias. As prudentes estavam cheias da presença do Espírito Santo e ainda havia o seu azeite reservado. Só que as nécias, elas buscaram até um certo tempo, elas se encheram ali há um certo tempo, mas não se preocuparam que o seu azeite poderia apagar, não se preocuparam em ainda cuidar da presença do Espírito Santo. Quando elas menos esperaram, o seu azeite foi baixando, a sua lamparina, a sua lâmpada foi se apagando, a sua vida espiritual foi se esfriando diante ao Senhor. Quando elas assustaram que não deitaram para dormir, para esperar o noivo, porque o corpo físico ele cansa, mas o espírito ele permanece forte, o espírito ele permanece ligado em Cristo, porque o espírito é de Deus, ele vai voltar para Deus. Mas se não estiver na sua vida preparada, não vai subir, vai ficar. Então vamos ver que aquelas nécias e aquelas prudentes, elas dormem, tardando noiva, todas adormeceram. O noivo ele não falou a hora que ele vai vir, ele não disse o momento, ele não falou quando, mas nós sabemos que Jesus deixa bem claro na sua palavra que ele vai vir, ele vai voltar como um ladrão. Aquele que não estiver preparado, aquele que não estiver cheio da presença, ele não vai subir. Em cima do muro tu não sobe, de qualquer maneira você não sobe. Frio você não sobe, bom você não sobe. Ou você está cheio, ou você está cheio. Não adianta hoje você estar bem, amanhã você não está. Hoje a sua vida espiritual está mudando, amanhã não está. Não adianta hoje você ser bênção e amanhã você não ser. Você não estiver preparado, ou é sim ou é não diante de Deus. Laodiceia, Jesus vai vomitar diante a ele, porque eles tinham ouro, aparentemente, financeiramente era tudo legal, tudo bem, mas a sua alma estava afastada de Cristo. A sua vida não estava preparada para ter um encontro com o noivo. Eis que estou à porta e bato. Jesus tem batido todos os dias diante de sua porta. Você tem abrido para Cristo entrar e cear com você e ter um momento de comunhão. Não, mas você prefere abrir a porta para si mesmo, para os seus desejos, para a sua carne, em vez de abrir a porta e deixar a Cristo entrar, assim transformar a sua vida. O noivo tardou, elas dormiram, só que ouviram um estrondo, ouviram um clamor. Aí veio o noivo, sai ao encontro. Naquele grande dia, nós vamos ouvir o som da trombeta.
você colocar na posição hoje. Paulo arrastava mulheres pelo cabelo. Paulo matava sem dó e sem piedade. O primeiro encontro que ele teve com Cristo, a sua vida foi mudada. Basta você ter um encontro com Cristo nessa noite. Basta você manter uma estabilidade espiritual com Cristo Jesus. O escândalo está aí, a frieza está aí. Nós vamos permanecer se nós quisermos. Jesus tem falado, Jesus tem direcionado. Naamã preparou a forca. Ele falou: eu vou matar Mardoqueu. Mas no final, o inimigo ele se levantou contra Mardoqueu. Mas no final ele e a sua casa pereceu na forca. Agora ele estava preparando para Mardoqueu. O Senhor ele livra os seus. O Senhor ele dá livramento. O Senhor ele tem guardado. Mas nós não temos entendido o propósito que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Porque nós estamos longe dele. A nossa lamparina está se apagando, está se abaixando. Em vez de você abrir a porta, deixar ele entrar e começarmos a ter uma comunhão com Cristo novamente, nós temos deixado a lamparina apagar, o fogo se apagar. E como é que eu coloco fogo novamente? Buscando a presença do Senhor. O fogo tem que permanecer aceso todos os dias, continuamente sobre o altar. E o altar hoje é dentro da tua alma, dentro do teu coração. Coloque os seus pés nessa noite. Vamos estar passando pela palavra. O diácono Pedro vai ministrar a palavra. O pastor nessa noite vai estar orando pela vida dele. Desde já eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Que você venha abrir o seu coração nessa noite, Deus, para a palavra do Senhor que vai ser ministrada. Porque Deus, Ele sempre tem algo novo para a minha e para a sua vida. Amém, igreja? Amém, meus irmãos. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, seja com o teu filho, Diácono Pedro, teu servo. Usa ele como instrumento, como uma ferramenta para as nossas vidas. Cobre ele com o teu sangue. Cobre ele, meu Pai, com as tuas armaduras. Usa os lábios dele, usa a vida dele. Fala conosco, permaneça conosco. Usa, Pai, o teu filho. Eu te peço em nome do Senhor. Repreenda todo embaraço e toda cega do aniversário. E dá ele vitória em nome de Jesus. E nós dizemos: receba o servo do Senhor com palmas. Cumprimento a amada igreja da paz do Senhor Jesus. Amém. Igreja, abra sua Bíblia lá em João. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. João 14, igreja. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e os tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Podeis se sentar? Aleluia. Aleluia. Igreja, desde a palavra inicial, desde os louvores, das palavras, tem falado grandemente, igreja, aos nossos corações. O Espírito Santo de Deus, igreja, ele fala, igreja. Só que é interessante que quem está guardando,
quem está segurando aquela palavra, aquele louvor, aí você vai ver mudança na sua vida. Aquele que pega a instrução e aplica na sua vida é totalmente diferente. Aqui em João 14, vem falar para nós que antes Jesus estava conversando com seus discípulos que era necessário ele morrer. Só que no 14 já começa assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ele conversando com seus discípulos, mandando eles crer em Jesus, crer em Cristo Jesus e também no Pai. Só que o interessante da palavra de Deus que fala assim: na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Igreja, esse Cristo Jesus, tudo aquilo que ele falou na sua palavra vai se cumprir. Querendo eu ou não, vai se cumprir. Essa palavra, ela vai se cumprir. Interessante que esses homens, eles continuam ali conversando com Jesus, continuam prestando atenção no que Jesus fala, mas para baixo ele fala: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Igreja, você está com Cristo, tem que arder no seu coração. Você está com Cristo Jesus desde aqui, caminhando aqui, agindo aqui, tem que arder no seu coração. Está com Cristo Jesus. A sua maior falta, igreja, não tem que ser dinheiro, não tem que ser isso ou aquilo. A maior falta na sua vida tem que ser Cristo Jesus. Você tem que sentir falta do noivo, procurar o noivo nessa noite. Só é interessante que logo mais para baixo fala assim: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Você vai ver que mais para trás Jesus já vem falando para todos eles que era necessário o Filho do Homem se entregar naquela cruz do Calvário. Só que o interessante é que não é só aqui do Novo Testamento, já desde o Velho Testamento, desde Adão e Eva, vem falando para nós de Cristo Jesus, já vem apontando Cristo Jesus, já vem apontando que ia vir que ele ia se entregar naquela cruz do Calvário, para que nós voltar a ter de novo uma comunhão com o Pai, porque o pecado, igreja, ele nos afasta do Pai. Só que o interessante é que Jesus agora vem e se entrega naquela cruz para que nós tenhamos em Cristo Jesus perdão, para que ele possa nos perdoar. Só que o interessante é a palavra de Deus, sempre quando Jesus cura uma pessoa, você vai ver que a maior necessidade do ser humano hoje, a maior necessidade do ser humano desde quando existiu, começou em Adão e Eva, era curar o coração. Porque a gente vai ver, igreja, aqueles que recebem cura física, beleza, não dá direito a alcançar a salvação, mas aquele que não é perdoado, não é curado o seu coração, o seu interior, aí sim ele afasta ele do Pai. Porque a palavra de Deus nos ensina, igreja, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Quando o seu coração está focado em riquezas, ali, igreja. Agora a gente vai ver na palavra de Deus que Jesus cura, Jesus liberta, mas ele também apontava o pecado. Ele também mostrava a pessoa onde ele estava errando. Ele também mostrava a pessoa necessitava fazer um conserto com Deus. Porque as palavras têm sido faladas: faça um conserto aqui, faça um conserto ali, se volte aqui, preocupe onde você perdeu a presença, onde você se desviou. Porque, igreja, o pecado, igreja, ele nos afasta do Pai. O pecado que é uma pessoa não nos afasta do Pai. Igreja, servir Cristo Jesus, a palavra nos ensina que é dia após dia, e é só para os valentes. Aquele que é valente, ser fiel até a morte, esse sim vai alcançar a salvação. Aquele que insistir com ele mesmo: eu vou hoje, eu vou buscar hoje, eu vou clamar hoje, eu estou ferido, mas eu vou buscar. Esse sim vai ver. Esse sim vai ver algo grandioso da parte de Deus. Igreja, a gente vai ver aqui, disse-lhe Tomé. Parece que a maior preocupação de Tomé era saber o caminho, era saber onde era. Parece que na mente dele tinha um entendimento assim: todos sabem, os meus irmãos aqui sabem, Pedro sabe, todos sabem, eu não sei Jesus. E ele fala: disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Igreja, quando você estiver, igreja, só você e Deus, rasga sua alma diante dele, fala para ele que te preocupa, fala para ele que a sua batalha, se abra com o teu Deus Todo-Poderoso, não fique em dúvida, apresenta a ele, a esse Deus poderoso, busque mais da parte de Deus. Tomé agora pergunta para Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais? Quanto tempo Tomé estava andando com Jesus? E ele fala: Senhor, não sabemos para onde vais. A gente vai ver que o Evangelho
essas almas, assim como um dia me alcançou, assim como o Espírito Santo, a igreja, me convenceu, me apontou Cristo Jesus. Ninguém viu Cristo Jesus, aceitou Jesus por ele mesmo. Foi o Espírito Santo de Deus que tocou no coração. Foi o Espírito Santo de Deus que fez a obra na vida dele. Essa é a palavra vem falando para nós filhos de pregar o Evangelho, batizar, fazer discípulo. Mas dá o crescimento. Esse é o Espírito Santo de Deus que dá o crescimento. Assim como deu na minha vida e na sua vida. É o Espírito Santo de Deus, igreja. É o Espírito Santo de Deus. Esse homem, igreja, ele estava preocupando com uma coisa certa. O caminho, ele estava preocupando com uma coisa certa naquele exato momento. Mas o interessante, Jesus respondeu em Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Igreja, quem está fora de Jesus, está fora do caminho. Quem está fora de Jesus, está fora da verdade, está vivendo uma mentira. Quem está fora de Jesus não tem vida. Não tem vida, igreja. Não tem vida, igreja. Só que a gente vai ver que Cristo Jesus fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é obra que nos leva ao Pai, não é nada nos leva ao Pai. Cristo Jesus sim é o caminho que nos leva ao Pai. Você vai ver a palavra, ela é bem clara. Não é por obras, não é por muito fazer. A salvação, eu estou falando da salvação, ela é de graça. Ela é de graça. Graça que não merecia, nós não merecia. Favor que nós não merecia. Nós não merecia, igreja. Nós não merecia. Se você, igreja, nessa noite chegar na sua casa antes de dormir, dobrar o seu joelho e fazer, igreja, uma análise da sua vida, assim como a Santa Ceia nos indica, para nós examinar nós mesmos, você vai ver que nós não merecia. Você vai ver que quantas pessoas pregou para nós, chamou a nós e nós falamos não. Quantas das vezes a palavra de Deus, ela aponta, ela nos mostra, ela nos direciona e nós falamos não. Quantos não acreditam mais em Cristo Jesus? Mas eu creio, igreja, eu creio. O Espírito Santo de Deus está levantando o povo. Eu creio no nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus no nosso meio está levantando pregadores, levitas, evangelistas, que vai fazer a diferença nesse lar, que vai fazer a diferença nessa semana, que vai fazer a diferença nessa Minas Gerais. Eu creio ainda, igreja. Mas se nós ler a palavra, o tamanho do poder, se a gente continuar a ler Jesus, ele é bem claro e fala: aquele que está firmado os seus pés na rocha que é Cristo Jesus, maiores coisas vai fazer do que Jesus fez. E se nós for olhar o que Jesus fez, não tinha livro. Se começar a escrever, não tinha livro para escrever tudo que Jesus fez. E Jesus ainda fala: aquele que for cheio do Espírito Santo vai fazer maiores obras. Já parou para pensar nisso? Maiores obras, igreja. Vai passar, igreja, o tempo vai passar, ele está passando. É rápido. É rápido, igreja. Você tem olhado com um olhar de amor pelas almas? Igreja, faça algo útil para Cristo Jesus, igreja. Se preocupe com as pessoas que estão mais perto de você. Comece com essas pessoas que estão até mesmo dentro do seu lar, da sua casa. Aí depois você vai se preocupando, vai perguntando ao Espírito Santo de Deus onde ele quer te levar, como ele quer te usar. Vai falando com o teu Deus Todo-Poderoso. Jesus, igreja, ele responde agora também e fala assim: se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora
Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Igreja, desde quando Jesus veio a essa terra, já foi bem claro. Ele está fazendo a obra do Pai, ele está em obediência ao Pai. Aquilo que o Pai determinou para ele fazer, ele está fazendo, ele fez, ele cumpriu. Muitas pessoas falam, Jesus não agradou a todos, mas Jesus veio agradar ao Pai. Jesus veio numa missão focada. E executou a sua missão. Alegre, de cabeça erguida, marchando, prosseguindo, de cidade em cidade, de cura, de libertação, de exortação. Muitas das vezes a gente vai ver a palavra que Jesus ele entra naquele local onde as pessoas se reuniam para falar da palavra. E Jesus começa a prestar atenção, eles conversando, e Jesus ali vai dar uma instrução. Todos ficam atônicos, todos ficam olhando, prestando atenção. Que sabedoria é essa? Só que o interessante é que se você chegar diante de Deus para ler essa palavra, cheio, eu já sei tudo, Senhor Jesus, de João até Apocalipse, eu já sei toda a palavra, você não vai receber nada. Mas se você chegar à igreja e falar assim, Jesus, me mostra mais da tua palavra, Jesus, me ensina mais da tua palavra, Jesus, eu quero conhecer mais da tua palavra, ela vai surgir mais efeito na minha vida. Esse livro, igreja, essa palavra é poderosa, ela é verdadeira. Não existe, igreja, outra palavra igual essa, poderosa para apontar a salvação, para mostrar a salvação. Ela é poderosa para livrar o pecador do inferno. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso, igreja? Ela é fiel, ela é verdadeira. Ela é fiel, ela é verdadeira. Igreja, aqui, credes-me que estou no Pai e o Pai em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Agora, aqueles discípulos estavam ainda com dúvida. Olha o que Jesus falou. Credes por conta das obras. Credes em mim por conta das obras. Quanto tempo esses homens estavam andando com Jesus? Somente ele estar perto de Cristo Jesus, igreja. Não precisava de mais nada. Essa palavra fala, igreja, maior galardão nós vai ter que nós não viu e tem fé em Cristo Jesus. Agora esses homens viram o próprio Jesus, Cristo Jesus, o Deus vivo, andando com eles. E era necessário eles ver agora o que Jesus fazia para crer. Quantos igrejas já foi curado? Quantas igrejas já viveu grandes livramentos? E não crê, igreja, não crê. Crê somente, igreja, em Cristo Jesus. Crê em Cristo Jesus. Quantos testemunhos nós já vimos aqui? Quantas das vezes nós já vimos o pastor falar? Pessoas surdas voltaram a ouvir. Crê então nas obras de Cristo Jesus. Crê que Ele ainda está curando, Ele ainda está libertando. Ele ainda está te esperando, te aguardando. Quantas das vezes nós vemos o pastor falar a palavra não é somente para vocês, mas confronta aqui em mim também. É assim, igreja. Ele também está todo momento. Se você, igreja, marcar algo com Cristo Jesus, 3 horas da manhã eu vou orar, Jesus, Ele é fiel, Ele está lá 3 horas da manhã. Se você não for, igreja, mas Ele é fiel, Ele está lá, Ele está lá. Se for de 3 às 4, Ele é fiel, o anjo dele está lá de 3 às 4, ainda que você não foi, mas Ele é fiel, igreja. Ele é fiel, já parou para pensar nisso, igreja? Aquela pessoa que fala, eu vou subir no monte, Jesus já preparou, anjos já levou, já enviou para acampar lá. O ponto certo dele falou que eu vou subir no monte. Já parou para pensar nisso? Sabe quando a gente fala assim, amanhã nós vamos evangelizar, Jesus já vai preparando todo o caminho, Jesus já vai preparando todas as coisas. Ainda que a pessoa não vai, Jesus é fiel, Ele estava lá. Ele estava lá, igreja. Igreja, a gente vai ver aqui na palavra, a gente vai prosseguir um pouquinho aqui no 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Igreja, quando você ora, a palavra nos ensina que nós temos que orar no nome de Jesus. Mas toda oração que você faz no nome
Você pode orar no nome de quem for, mas se for no nome de Jesus, desse Deus vivo, tem que glorificar o Pai. A sua petição tem que glorificar o Pai. Não é fórmula mágica, igreja. As pessoas falam, ora e no final você coloca em nome de Jesus. Não, Jesus faz mandados, vai glorificar o Pai. Está glorificando o Pai essa oração. Já parou para pensar, igreja? Se as nossas orações estão glorificando o Pai, a gente vai ver Jesus um pouco mais para baixo e fala no 14: se me perdides alguma coisa, em meu nome eu o farei. Igreja, aquele igreja que é fiel, igreja, aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que é justificado diante de Cristo Jesus, a sua oração tem efeito, igreja. Não pensa, igreja, ora crendo, igreja. Ora que Jesus é poderoso para salvar vidas, salvar almas. Ora crendo que Jesus é poderoso para curar. Ora, igreja, em fervente oração, crê somente. Nós não servimos um Deus de barro, igreja, nem de madeira, nem de ouro. Nosso Deus é um Deus vivo, igreja. Não tem como explicar esse Deus a qual nós servimos. Ninguém viu esse Deus Todo-Poderoso na sua maior essência. Só Jesus, o Espírito Santo. Mais ninguém suporta. Mais ninguém. A gente vai ver a palavra quantos homens chegou diante desse Deus, desse Jesus, e esse caiu prostrado. Já parou para pensar nisso, igreja? Ninguém suporta, igreja, está diante desse Deus Todo-Poderoso. Não suportamos, igreja. Glória a Deus, aleluia. Se o Espírito Santo, igreja, for sobre a sua vida, e ele te tomar aqui nessa noite, igreja, e você for levado para casa carregado, imagina quão bom isso deve ser. Imagina o Espírito Santo de Deus te tomar aqui nessa noite de profecias e entregar para cada um aqui nessa noite da parte de Deus. Quão bom seria. Imagina vidas aqui ser renovadas pelo Espírito Santo de Deus, saindo marchando nessas vidas. As pessoas olharem e falar o que aconteceu com aquela pessoa. Pensa nele, igreja. Pensa nele, igreja, nessa noite que ele te dá. Pensa nele, igreja, por onde você passasse a fazer a diferença. Por onde você for fazer a diferença. Igreja, as pessoas estão de olho em nós, as pessoas aí fora estão de olho. Estão de olho, eles estão nos observando. Eles estão nos observando, igreja. As pessoas não entendem isso mais, eles estão de olho. Esses dias eu ficava lá no meu serviço, era um lugar mais alto, dá para ver a rua. Passou uma moça aí rapidinho, ela estava descendo, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Ela começou a pentear o cabelo no meio da rua. E na hora eu comecei a prestar atenção e meditando. Ela não me viu, mas eu estou vendo ela assim lá fora. Você não vê as pessoas estão de olho em você, estão de olho em mim. Como nós andamos, como nós nos comportamos, igreja.
que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Igreja, Jesus fala para eles, mesmo isso tudo acontecendo, mesmo sendo assunto ao céu, eu vou rogar ao Pai para enviar um Consolador amado, o Espírito da verdade. Ele não nos deixou outro, deixou o Espírito Santo de Deus. Deixou o Espírito Santo de Deus, igreja. Não luta com o seu braço forte. Clame ao Espírito Santo. Ele deixou o Espírito Santo o Consolador amado. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos vencer, igreja. No nome de Jesus. Nós vamos vencer, igreja. No nome de Jesus. Você vai vencer, a sua casa vai vencer. Os seus filhos, a sua família, a sua parentela. Vai vencer no nome do Senhor Jesus. Quem está te levando, quem está te enviando é o Espírito Santo de Deus. Coisa que Ele quer, igreja, que você se esvazie de você mesmo. Só isso. Nos esvaziar de nós mesmos para nos encher do Espírito Santo. Não tem como estar cheio do eu. Tem que esvaziar. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, das nossas vontades, das nossas escolhas. E agora procurar da parte de Deus o que Ele tem para nós. Ele fala, igreja, ele fala aqui, ó, mais para baixo, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo testifica Cristo Jesus. O Espírito Santo aponta Cristo Jesus. O Espírito Santo nas nossas vidas molda o nosso caráter igual Cristo Jesus. O Espírito Santo nas nossas vidas nos dá mansidão, humildade igual Cristo tem. Ser mansos e humildes de coração, assim como eu sou. Cristo Jesus falando, assim como eu sou manso e humilde de coração. Ele testifica, é Cristo Jesus na minha vida. Igreja, a gente vai ver, e vós também, testemunhas, porque estáis comigo desde o princípio. Igreja, agora você vai ver que Jesus levanta testemunhas, Jesus levanta homens, desde o princípio ali, que estava com Cristo Jesus, e não parou, ele está levantando ainda. Eu não canso de falar isso em cada geração. Jesus escolhe os seus, Jesus levanta os seus. Você é dessa geração, você faz parte dessa diferença, igreja. A minha vida, a sua vida. Não deixe o inimigo das nossas vidas nos acusar, igreja. Não deixa. Ele joga seta na sua mente que você não é capaz, que você não pode. Em Cristo Jesus somos mais que vencedor. Se vencer, vamos agora imaginar ser mais que vencedor. Ser mais que vencedor, igreja. Não é você, igreja, que vai curar, que vai libertar. Ele só quer que você vá, Ele só quer que você vá, igreja. Tem um homem na palavra de Deus, é muito interessante. Deus manda ele sair da tua terra, da tua parentela e ir para um lugar que ele ainda vai mostrar. Imagina agora, igreja, ele sair do portão para fora da casa do Pai e começa a caminhar. Jesus nem mostrou, nem apontou, só manda caminho que eu vou te direcionar. Assim somos nós, igreja. O dia que nós vamos começar a caminhar, o Espírito Santo vai te direcionar. O Espírito Santo vai te direcionar. Esses homens, igreja, eles queriam mais da parte de Deus. Esses homens largou muitas coisas para estar ali com Cristo Jesus, para aprender mais de Cristo Jesus. Jesus sempre ensinando, Jesus sempre mostrando para ele, Jesus com toda a paciência e o amor. É assim ainda, o Espírito Santo é assim ainda nas nossas vidas, com todo o amor, cuidado, carinho que ele tem com cada alma, com cada vida. O Espírito Santo de Deus, igreja. Só que a gente vai ver, igreja, um pouco mais para frente. Isso que eles aguardavam aconteceu lá em Atos, igreja. A descida do Espírito Santo. Jesus falou para eles que era para eles ir para Jerusalém, buscar ali que certo dia, contados os dias, ia descer o Espírito Santo. E aconteceu, o Espírito Santo desceu, igreja, naquele tempo. E ele está hoje operando no nosso meio, nas nossas vidas. Ele não é mais somente
colocou um submarino, atravessou o mar, chegou na praia, cavou, enterrou a palavra, deixou enterrado e foi embora. Depois ele ligou para os povos lá e mostrou onde estava a Bíblia. Eles desenterraram. Tem países que essa palavra não entra mais. Não entra mais, igreja. Eles estão perseguindo por conta dessa palavra. Por conta da palavra, igreja. Não é por conta de homens e mulheres, por conta da palavra. Estão perseguindo por conta da palavra. A gente vai ver, igreja, que vai, se Deus permitir, descer um decreto lá agora para perseguir aquele que fala de Cristo Jesus, aquele que fala da palavra, aquele que carrega uma Bíblia. Já parou para você pensar? Então não desperdice essa oportunidade. Chega na sua casa, medite na palavra, pergunta ao Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo. Fale comigo na palavra. Fale com Ele, igreja, fale com Ele. Essa palavra ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Ela é poderosa para nos dar instrução em todas as áreas das nossas vidas. Para como se comportar no seu trabalho, na sua casa, diante de Deus, para como educar o seu filho, das suas finanças. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, igreja. E não pense, igreja, não pense que o inimigo das nossas almas está de braços cruzados. Ele está 24 horas lançando seta de desânimo, de cansaço, lançando seta para nós parar, igreja. Para nós parar, igreja. Não olhe, igreja, não olhe para trás. Aquele que pegou no arado, vamos prosseguir em Cristo Jesus. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir em Cristo Jesus. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Essa promessa ela é fiel, ela é verdadeira. Está sendo preparada uma morada eterna. Eu quero, igreja, chegar lá. Quem que nessa noite quer chegar lá, igreja? Imagina, igreja, Jesus agora levando todos nós numa viagem. Imagina o louvor, igreja, que nós vamos louvar até chegar lá. Imagina que louvor nós vamos entoar, igreja, até chegar lá. E Jesus abrindo a igreja, mandando nós entrar pelas portas. E Ele falando para o Pai: aí estão todos que o Senhor me deu. Aí estão todos. Eu não perdi nenhum. Jesus não perde nenhum, igreja. Ele não perde nenhum. Se for necessário Ele apertar, Ele vai apertar. Se for necessário Ele recolher uma pessoa da sua família para que você se converta, Ele vai recolher. Se for necessário deixar uma enfermidade chegar na sua vida, Ele vai permitir. Então não brinque com esse Deus poderoso. Não leve as coisas de qualquer jeito. Não leve, igreja, não brinque. Eu vejo pessoas falando: eu vim pela dor, aconteceu isso, aquilo outro. Logo em seguida eu já coloco a mão na cabeça, agradeço a Deus, obrigado, Jesus, por eu ter vindo pelo amor, Senhor Jesus, não pela dor. Diz testemunho das pessoas fortes. Todos querem ter um testemunho forte, igreja. Mas é pela dor, igreja. Graças a Deus nós viemos pelo amor, igreja. Chega na sua casa, fala com pessoas da sua família, vem pelo amor. Vem pelo amor. Igreja, mas é fiel, igreja, essa palavra vai se cumprir no nome de Jesus. E até aqui, igreja, eu agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Que palavra abençoada, né, irmãos? A qual muitos têm desprezado. Mas um dia ela vai fazer falta. Aleluia. Mesmo capítulo de João 14, 16. O Espírito Santo, o mundo não conhece, porque se conhecesse, irmãos, fazer de tudo lutar por Ele. A palavra pregada. A palavra está sendo pregada. É o que eu sempre falo. As pessoas se fazem de bobo. Não tem ninguém bobo aqui, irmãos. Ele não julga ninguém, mas a própria palavra naquele dia vai nos julgar. A palavra. Porque desprezaram a palavra, não deram crédito à palavra, zombaram a palavra. Foi dito algo interessante: se nós formos perseguidos é por causa dela.
interessante, irmão, que alguns que estavam negando Jesus, ele soltava eles. Lá na frente já tinha uma emboscada, e eles matavam aquele que negou Jesus. Imagina aí. E aqueles que não negaram, ele pegava a peixeira assim, irmão, e as vísceras saíam. E ele não negava Jesus. Hoje, irmão, qualquer coisa a gente nega Jesus. Qualquer coisa a gente está negando a Jesus. Como que eu nego Jesus, pastor? Vou ficar em casa hoje, sem fazer nada, irmão. E o pastor que é chato, não, irmão. Eu estou alertando porque a palavra nos ensina. Meditar nela dia e noite. Ontem pela manhã, meditava na igreja de Éfeso. Caiu a noite, meditava na igreja de Éfeso. Aquela igreja começou bem. Você está pensando que a gente está fazendo demais, irmão? Não. Leia, irmão. Apocalipse capítulo 1. Quando o próprio Deus, a revelação Filho, está me resumindo, está me entrar. A Bíblia diz que por intermédio de João, o anjo do Senhor, eles notificam a carta às igrejas. E eu aprofundando a igreja de Éfeso, eu falei, Senhor, a igreja que combatia as heresias, a igreja que combatia os falsos mestres. Ei, a Bíblia diz, irmão, que o Império de Roma que mandava naquele lugar, todos assistiam aquele lugar, todos habitavam naquele lugar, porque tinha muitas culturas naquele lugar. Um lugar pagão, um lugar de heresia, um lugar depravado. Aquela igreja, irmão, resistiu tudo isso. Oh glória! Mas quando esta igreja, ela se achou autossuficiente, ei, ó, e Jesus chegou elogiando ela. Eu conheço as tuas obras. Eu sei que tu não tens suportado, ei, os falsos. Eu sei que vocês têm resistido. Os nicolaítas era uma seita que estava pregando contra a doutrina dos apóstolos. Oh glória! Não acho o seu pastor chato, não, irmãos. Mas o evangelho não é esse oba-oba, não, irmão. O que adianta isso tudo aqui? E o Senhor dizer para nós: o que adianta tudo isso se vocês já não me amam mais? Se o coração de vocês já não estão mais em mim? Eu tenho contra vocês deixar o primeiro amor, deixar de praticar a primeira obra. Eu falei, Senhor, tem hora que a gente já está lavando, né? Tem hora que a gente acha que está abafando. Estou subindo monte, estou orando, estou jejuando, estou vindo para a igreja, eu não volto dia de culto, eu não perco, eu não sou hipócrita, irmãos. Eu sei que tem dia que é batalha. Você acha que eu quero estar aqui na igreja todo dia? Não, irmão. Tem dias que eu quero vir para a igreja, pastor, não. Mas tem uma responsabilidade sobre os meus ombros. Ele disse: aquele que na sua mão arado não pode voltar mais, irmão. Glória a Deus, aleluia. Hoje o evangelho está lá demais, irmão. Tem coisa aqui que eu falo até que eu não sou loucura, mas tem coisa que eu não falo que senão escandaliza os pequenininhos. A Bíblia diz que quando Paulo ele volta para a igreja de Éfeso, ele fica no período de 3 anos antes da revelação de Cristo Jesus. A igreja obedece a doutrina de Paulo. Mas aí depois, aí vem Jesus advertir a igreja. Os presbíteros pregando, e Paulo dizendo: combate a heresia, combate os falsos mestres, combate eles. Não permaneça na vossa presença eles. Por quê, irmão? Um dia nós vamos ser cobrados, irmão. Eu gosto, mas não é bom, não, irmão. Está pregando a palavra que esse passarinho. Igual os cordeiros, o coração está bom.
Em nome de Jesus. Amar não significa você estar perto, bajulando. Amar é você orar, você interceder, é você pagar preço, é você entregar um evangelho, um folheto, é você falar que Jesus ama, irmão. Mas tem gente que está no chiqueiro porque gosta, irmão. Tem gente que permanece no chiqueiro porque gosta. Você pensa que eu não vou até eles? Não vou. Irmão, você vê como eu sou maltratado. Mas vocês acham que eu posso achar? Não, eu vou até eles. Aí tem uma coração que aí endureceu. Eu falo, oh, Jesus, como dói. Um dia tu vai ser pastor, tu vai ver. Um dia tu vai ter, tu tem que chamar. Um dia tu vai ser pastor, tu vai ver. Dói, irmão, dói na alma. Você quer o bem, você fala. Parece que você está agredindo a pessoa. Eu falo, meu Deus. Não, que é assim, pastor, que é assim, que é assim. Tá bom, irmão. Eu salto com o rabinho entre as pernas. Eu falo, Senhor, que dureza de coração, Senhor. Que dureza de coração. Aí a igreja de Éfeso, irmão, ei, ô glória. Aí Paulo, quando chega naquela cidade, nas capitais, irmão, das 7 igrejas lá, irmão, ei. Aí Paulo, ele chega pregando um Deus desconhecido. Ô glória. Um homem só, ô glória. Meu Deus, nós não temos mistério. Um homem só que não tinha a tecnologia que nós temos hoje, conseguiu ganhar aquela cidade, irmão. Ô glória. Ô glória, foi dito algo muito interessante, que era ganhar, a gente não ganha nós mesmos. Hoje você